Bom, boa tarde. Eu sou o aluno João Pedro, de Transferência de Calor com o professor Fábio Alfaia, e hoje a gente está aqui no terceiro e último vídeo de resolução de exercícios. Esse que é da terceira parte do conteúdo, que é de transferência de calor por radiação. Primeira questão, a 1316, a gente tem uma superfície cilíndrica e um disco, os dois de diâmetro T. A superfície tem um comprimento L e está situada a uma distância L do disco. A questão também fala que L é igual a 2 vezes esse diâmetro, o diâmetro dos corpos, e ele pede para a gente encontrar o fator de forma de 1 para 2, que seria o fator de forma da superfície cilíndrica para o disco. Bom, a gente começa escrevendo a regra da reciprocidade, né? Onde o f de 1 para 2, que é o que a gente quer, vai ser igual a razão das áreas, vezes o f de 2 para 1. Agora, calculando o f de 2 para 1, a gente coloca aqui na regra da soma, isolando ele, a gente acha que o f de 2 para 1 vai ser igual a 1 menos o f de 2 para 3 menos o f de 2 para 4. Agora, calculando o de 2 para 3 e o de 2 para 4, a gente vai utilizar a regra dos discos paralelos, para quando eles têm o mesmo raio, o mesmo diâmetro, né, tanto faz, que é essa fórmula aqui embaixo, que ela depende desse Rzão, esse Rzão que é uma razão entre o raio e o comprimento. Substituindo os valores, né, a gente acha que esse Rzão vai ser igual a 0,25, substituindo na fórmula, a gente acha o f de 2 para 3 igual a 0,05573. Fazendo a mesma coisa para o f de 2 para 4, só que nesse caso agora a gente vai substituir duas vezes o L, porque a superfície 2 está uma distância duas vezes o L da superfície 4. Por isso, a gente substitui ali duas vezes 2L no Rzão, que acabou sendo beta, né? Mas é uma digitação. No caso, seria o Rzão, que vai ser igual a 0,125. Substituindo na fórmula, a gente acha o f de 2 para 4, que vai ser igual a 0,01515. Certo? Substituindo na regra da soma, a gente acha o f de 2 para 1, que vai ser igual a 0,9291. Achando o f de 2 para 1, a gente vai lá na reciprocidade e calcula na reciprocidade. Substitui as áreas, né? πdl, área 1, πd ao quadrado sobre 4, área 2. Se a gente fizer só essa relação das áreas, a gente vai ver que o f de 1 para 2 é igual a 1 oitavo do f de 2 para 1. Substituindo os valores, a gente acha que o f de 1 para 2 é igual a 0,116. Essa foi a primeira questão. Vamos para a próxima. Questão 13.6, ele dá um cilíndrico com a superfície daqui de baixo seria a superfície 1, o corpo seria a superfície 3 e a tampa dele superfície 2. Aí ele dá também uma variável k, que é uma razão do comprimento com o diâmetro. E ele pede primeiro para a gente determinar uma expressão para o fator de forma entre a base e a superfície lateral, o f de 1 para 3, e o valor desse fator de forma quando o L, o comprimento, for igual ao diâmetro. Bom, aqui está a razão que ele dá no enunciado, que é o K. Então a gente vai começar pelo início, já que a gente quer calcular o f de 1 para 3. A gente coloca a regra da soma. Novamente, não tem o f de 1 para 1, porque ele é igual a zero, então a gente cortou ele já na regra da soma, e a gente isola o f de 1 para 3. Bom, agora a gente vai utilizar a regra dos discos paralelos coaxiais, só que nesse caso, como eles têm o mesmo raio, a gente substitui na fórmula. A gente utiliza o S, né? Não utiliza a fórmula da questão anterior. Então a gente, lá no S, a gente vai substituir o valor de S, já que o R ele é uma relação do raio com o comprimento, a gente já vai substituir nele aquela variável K, que é uma razão do diâmetro, que é o 2 vezes o raio, pelo comprimento. Substituindo isso e trabalhando de forma matemática, a gente acha que o S vai ser igual a 2 mais 4K ao quadrado. Substituindo esse valor de S no f de 1 para 3 na equação, a gente já calcula o fator de forma e trabalhando um pouco mais a equação, a gente acha que o fator de forma de 1 para 3 vai ser igual a 1 mais 2K ao quadrado menos 2K raiz de 4K ao quadrado mais 1. Essa é a razão que ele
a razão não, a expressão que ele queria para o fator de fórmula. Né? Depois ele pede para a gente calcular o f de 1 para 3, para quando L igual a D, ou seja, o K foi igual a 1, é só onde a gente tem 1, onde a gente tem K, substituir 1. Substituindo e fazendo essa expressão, a gente acha que o fator de fórmula vai ser igual a 0,828. Bom, terceira questão. Considerando um forno, dimensões 4x4x4, é um forno cúbico, que tem piso e tetos que são corpos negros e as faces laterais são radiantes. O piso e o teto são mantidos a temperaturas de 550 e 1100 Kelvin, respectivamente. Ele pede para determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação entre o piso e o teto. Aqui são os dados: temperatura 1, 1700 mais 1100, temperatura 2, 550, as dimensões. Aí a gente considera o piso e o teto corpos negros. E as paredes são difusas, né? Irradiantes. Bom, primeiro a gente vai calcular o fator de fórmula. Se a gente for pegar na tabela 315, que é para placas planas paralelas coaxiais, a gente acha o fator de fórmula de 1 para 3 igual a 0,2. Utilizando a regra da soma, a gente acha o fator de fórmula de 1 para 2, que é 0,8. Calculando agora pela lei de Stephan-Boltzmann, a gente vai precisar calcular essas energias. Substituindo para temperatura 1, temperatura 2, a gente já calcula EB1 e EB2. EB1 no valor de 83.075 watts por metro quadrado e EB2 no valor de 5.188 watts por metro quadrado. Bom, calculando a área, vai ser 16 metros quadrados. Agora a gente vai precisar calcular as resistências, né? A primeira resistência, que nesse caso seria a resistência de 1 para 2, que é a resistência do piso até o teto, faltando a 0,3. Bom, calculando as resistências térmicas, a gente acha a resistência de 1 para 2, e a resistência de 2 para 3 vai ser igual a de 3 para 2, que seria do teto que baixa na parede, da parede vai para o piso, né? Elas vão ser iguais. Substituindo os valores do fator de fórmula, de 1 para 3, aqui está 0,8, 0,3 menos 0,8, aqui onde tem 0,3, de 1 para 2, e aqui em cima seria 0,2, mas é uma digitação. Bom, a gente calculou as resistências, calculou as energias, substituindo tudo na fórmula. Aqui, para taxa de transferência de calor, a gente acha esse valor de 747 kW do piso para o teto. Né? Bom, questão 1347, ele pede para a gente considerar uma churrasqueira circular com 0,3 de diâmetro, o fundo da churrasqueira coberto com um pedaço de carvão quente 950 Kelvin, enquanto a tela metálica em cima dela é inicialmente coberta com bifes a 5 graus Celsius. A distância entre os pedaços de carvão e os bifes é de 0,2 metros, e considerando tanto os bifes quanto os pedaços de carvão como os corpos negros, né, o carvão e o bife, ele pede para determinar a taxa inicial de transferência de calor, radiação, bom, a partir dos pedaços de carvão para os bifes. Além disso, ele também pede para determinar a taxa inicial de transferência de calor para os bifes, considerando que a abertura lateral da churrasqueira é coberta por uma folha de alumínio, que pode ser aproximadamente como sendo feita na superfície irradiante. Bom, a primeira coisa a gente vai calcular esse R para calcular o fator de fórmula. A gente calcula o R que dá 0,65, depois a gente calcula o S para a gente colocar na fórmula de superfícies circulares paralelas, né, coaxiais. Calculando o S, a gente substitui e calcula o fator de fórmula de 1 para 2.
nesse caso, o fator de fórmula de 1 para 2 vai ser igual a 0,2864. Substituindo na fórmula na lei de Stefan-Boltzmann, substituindo a área, o fator de fórmula que a gente acabou de calcular, o valor da diferença de temperatura a quarta. A gente acha que essa taxa de transferência vai ser 128,08 watts. Agora ele pede para a gente calcular, considerando que vai tampar ali do lado, né? Com a folha de alumínio. Bom, aí a gente vai primeiro calcular as energias e depois calcular as resistências térmicas, bem parecido com o que a gente fez na questão anterior, só que nesse caso agora para um corpo cilíndrico, né? Calculando as energias, M1 a M2, calculando a área também, substituindo a fórmula, calculando as resistências, depois substituindo tudo na fórmula, a gente acha que a transferência de calor, a segunda transferência de calor, vai ser igual a 2065,7 watts. Bom, questão 339, a gente tem dois discos coaxiais paralelos de diâmetro iguais a 1 metro, né? Eles são originalmente colocados na distância de 1 metro entre eles, ou seja, tem diâmetro de 1 metro, distância entre eles de 1 metro. Considerando que os discos se comportam como superfícies negras, como corpos negros, determine a nova distância entre os discos de tal forma que haja redução de 75% na taxa de transferência de calor por radiação da distância original de 1 metro. Bom, primeiro a gente calcula a relação das taxas, tem que ser igual a 0,25, fazendo F de 1 para 2, fazendo uma espécie de reciprocidade aqui com essa relação, né, das taxas. A gente acha que o F1 para 2 é igual a 0,5 desse F1 para 2 no novo comprimento, né, com as diferenças de comprimento. Bom, o cálculo do fator de fórmula para discos paralelos é dado dessa forma, substituindo aquela razão do R sobre L, né, esse Rzão no caso está como um raio, que dá 0,5, substituindo a gente calcula o fator de fórmula de 1 para 2, que dá 0,1715. Substituindo nas relações das taxas que a gente colocou lá em cima, o F1 para 2, o novo F1 para 2, né, para o novo comprimento dá 0,043. Bom, agora a gente vai determinar o comprimento, calculando novamente, utilizando a fórmula para os discos axiais, só que nesse caso nossa variável vai ser o L, né? Então a gente vai deixar tudo em função do Rzão aqui, aí depois a gente vai passar do Rzão para o raio sobre comprimento, R sobre L. Bom, aí aqui é só matemática, né? A gente vai trabalhando, vai isolando, até a gente conseguir isolar o Rzão. Quando a gente isolou o Rzão, a gente abre a razão de R sobre L e acha que o novo comprimento L2 vai ser igual a 2,31 metros. Bom, questão 338, dois retângulos paralelos, né? Corpos negros, são com dimensões 0,9 e 1,5 m, são espaçados por uma distância de 0,3 metros. Os dois retângulos paralelos são utilizados a transferência de calor para radiação, com superfície negra, sendo que o retângulo superior recebe um total de 53.000 watts de taxa de transferência de calor por radiação do retângulo inferior, ou seja, o calor sai do calor do disco do retângulo de baixo para o retângulo de cima. Considerando que o retângulo superior tem uma temperatura de 15 graus Celsius, ele vai determinar a temperatura do retângulo inferior. Bom, a gente vai começar com a razão geométrica para calcular o fator de fórmula de 1 para 2, utilizando a figura 13/5, que é para superfícies retangulares, né, coaxiais dele. Calculando a partir da razão geométrica e consultando o gráfico, a gente vai ficar aqui 1 para 2 igual a 0,6. Substituindo agora na fórmula da lei de Stefan-Boltzmann,
Só que nesse caso, o Qzinho minúsculo é a taxa, acabou ficando minúsculo, é uma digitação, era para ser maiúsculo. A gente vai isolar a temperatura 1, que seria a temperatura do retângulo inferior, que é o que a gente quer calcular, já isolando ele matematicamente e substituindo os valores. A gente acha que essa temperatura 1 vai ser de 1028,3 Kelvin. Questão bem tranquila, né? Só constar o gráfico, calcula o fator, isola a temperatura, substitui os valores. Bom, questão 367, tem dois discos paralelos, de diâmetro 1 metro, eles são separados por uma distância de 0,6 metros, e é colocado um disco entre eles, né, um escudo entre eles, de emissividade 0,15. Os dois discos paralelos, que seriam a superfície 1 e a superfície 2, são considerados corpos negros, e ambos são mantidos a temperatura de 750 e 360 Kelvin, respectivamente. O ambiente também pode ser considerado um corpo negro a 300 Kelvin e ele pode determinar a taxa líquida de transferência de calor por radiação na superfície inferior do escudo que está entre os dois discos, ou seja, é esse corpo do meio, né? Ele não diferenciou na imagem, mas esse corpo do meio ele não é corpo negro, ele tem uma emissividade 0,15 e a questão pede para determinar a taxa de transferência na sua superfície inferior. Bom, aqui são os dados da questão. Já calculando a área, que vai ser π sobre 4, constante Stefan Boltzmann, a distância entre eles, a emissividade do escudo e as temperaturas, né? Percebe-se que não tem T3, a gente tem T1 e T2, que são os dois discos, e T4, que é o ambiente, que é um corpo negro. A gente tem algumas considerações que a gente faz também. Os dois discos e o ambiente são considerados corpos negros, a gente trabalha em regime permanente, e a convecção também pode ser desprezível. Bom, a primeira coisa a gente vai calcular a fator de forma para discos paralelamente coaxiais, superfícies circulares, e aí na tabela 13 e 7. Como eles são paralelos, o f de 3 para 1 vai ser igual ao f de 3 para 2, né? Como o escudo está ali no meio dos dois corpos. Considerando a tabela, a gente acha 0,52. Utilizando a regra da soma, a gente acha o f de 3 para 4 e vai ser igual a 0,48. Bom, agora que a gente tem os dois, a gente vai partir do seguinte. A gente vai escrever a fórmula da taxa de transferência para a superfície superior, por isso que o sinal está negativo. Como a gente tem dois corpos que estão emitindo radiação para o disco, então a gente coloca num formato como de somatório, só que nesse caso a emissividade, a área e a constante Stefan Boltzmann, a gente colocou em evidência. Então, se a gente olhar dentro dos colchetes, a gente tem fator de forma de 3 para 1, e a diferença é 4 das temperaturas do disco, quer dizer, do escudo para o disco. Já no outro, de 3 para 4, a gente tem a diferença, o fator de forma de 3 para 4, e as temperaturas que seriam do disco para o ambiente, né? Por isso que está T4 ali. Substituindo os valores, a gente percebe que a gente não tem T3, que seria a temperatura desse escudo. Então a gente vai para o próximo passo da questão. A gente vai fazer a mesma coisa, calcular a taxa agora para a superfície inferior, que é o que a gente quer no final da questão. Novamente fazendo a mesma coisa, só que agora em vez de ter T1, a gente tem T2, já que está fazendo para o disco de baixo, né? Já que o disco de baixo é o disco 1, o disco de cima é a superfície 2, o escudo 3 e o ambiente 4. Novamente, T3 a gente não tem, então o que a gente faz? A gente isola T3, substitui uma equação na outra, né? Os dois Qs que a gente calculou, esse aqui e esse Q daqui também. Bom, assim, a gente vai igualar as duas equações para calcular o T3. Igualando elas, fazendo aí a matemática, igualando as duas equações, a gente acha que o T3 vai ser igual a 548,18 Kelvin. Pegando esse T3, substituindo na equação da superfície inferior, que é essa primeira equação Q3 que a gente tem, a gente acha que a taxa de transferência vai ser 538,86 watts.
Questão 1350. Bom, dois cilindros paralelos de 20 centímetros de diâmetro são localizados a 30 centímetros um do outro. Ambos cilindros são considerados corpos negros e são mantidos a temperatura de 425 e 275 Kelvin. Os arredores também podem ser considerados corpos negros a 300 Kelvin, e ele dá para uma seção de comprimento de uma unidade de comprimento. Ele pede para determinar a taxa de transferência de calor por radiação entre os cilindros, né, que seria do cilindro quente para o cilindro frio, para o cilindro mais frio, e do cilindro quente para os arredores. Bom, os dados da questão são as temperaturas, os diâmetros já em metros, e S, que nesse caso é a distância, e a constante Stefan Boltzmann. Considerando todos eles corpos negros, bom, a gente vai utilizar para o cálculo do fator de forma os concêntricos, né, que tem o mesmo centro. A gente vai utilizar essa forma, substituindo os valores S, nesse caso, que é a distância, e D, que é o diâmetro, né? Substituindo eles, a gente calcula que o fator de forma de 1 para 2 é igual a 0,193. Bom, agora pela regra da soma, a gente calcula o fator de forma de 1 para 3, que são os dois que a gente precisa, já que a gente quer o calor do cilindro 1 para o cilindro 2, a taxa de transferência do cilindro para o cilindro 2 e a taxa do cilindro 1 para o ambiente, que é o 3, né? Agora, calculando as duas taxas, Q de 1 para 2, só substituindo as fórmulas, a gente acha que o Q de 1 para 2 vai ser igual a 92,5 watts. Calculando Q de 1 para 3, a gente acha que ele vai ser igual a 705,1 watts. A conclusão aqui, Q de 1 para 2, a transferência de calor entre os dois cilindros, e o Q de 1 para 3 é a transferência entre o cilindro quente e o ambiente. Então, questão 1359. A gente tem duas placas paralelas muito grandes, são mantidas a temperaturas uniformes de 110 Kelvin e 700 Kelvin, respectivamente. Elas têm uma emissividade de 0,5 e é desejável reduzir a taxa de transferência de calor por radiação entre as duas placas para 1/5. Bom, colocando finas folhas de alumínio com emissividade de 0,1 em ambos os lados entre as placas, né? E ele pede para determinar o número de folhas que vai ser necessário para reduzir a 1/5 essa taxa de transferência. Primeiro a gente calcula a taxa de transferência para esse sistema sem as folhas, substituindo aqui os valores, as temperaturas a gente tem, as emissividades também, e a gente acha um fluxo, uma taxa de transferência negativa, que vai ser menos 4.635,135 watts. É negativo porque essa taxa está indo da placa 2 para a placa 1. Então agora a gente vai fazer o cálculo com a folha, não vamos substituir valores, e esse Mzinho vai ser o tanto de folhas que a gente vai precisar para reduzir essa taxa de transferência. Então a gente sabe que a razão entre a taxa de transferência com dividido pela taxa de transferência sem as folhas tem que ser igual a 1/5. Então o que a gente vai fazer? Vai substituir nessa razão as equações. Aqui os termos que estão em função da constante Stefan Boltzmann e das temperaturas vai embora, porque eles são iguais, então a gente fica só em função das emissividades e do M, que é o que a gente precisa calcular. Bom, substituindo os valores, fazendo a matemática do problema, a gente acha que esse M vai ser igual a 0,0633. Ou seja, vai ser necessário apenas uma folha para a gente poder reduzir essa taxa de transferência a 1/5. Bom, é isso. Essa foi a última questão. Obrigado por ter assistido até aqui e é isso.